Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao novo estúdio da SPFC.net, onde quinta-feira transmitiremos a narração de São Paulo versus Bragantino, que irá acontecer no Morumbi. Hoje tava aquele sonzinho de torcida que o São Paulo já estava testando, para deixar aquele clima para os jogadores. Antes de te contar todas as novidades que teremos aqui quinta-feira, deixa eu te contar a expectativa dos jogadores depois de uma semana de confinamento e muita intensidade de treino. Deixa eu te contar sobre como está o dinizismo. Vou te contar também quem ficou com a vaga do Antony. Vamos falar daquele antigo tabu que o São Paulo tem de queda de rendimento quando volta de uma pausa de campeonato, e também do que se fala na mídia sobre o São Paulo ser o favorito para o campeonato estadual. Em paradoxo a isso, a gente vai comentar o São Paulo ser o único time do Campeonato Brasileiro na Série A que não contratou este ano e marcou uma data que não alcançava mais de 30 anos. Vou te contar qual vai ser a escalação para quinta-feira, finalmente para esse retorno do futebol. Vou te contar que São Paulo já pagou o salário dos jogadores nesta segunda-feira e já negociou a redução salarial dos jogadores que irá até dezembro. Vamos falar do Barcelona também, que soltou uma nota oficial para o São Paulo em relação àquele caso do Lucas Fasson. Ficou feio para o jogador, já estava feio, ficou um pouquinho pior. Por fim, vamos falar desses totens de torcida, que o São Paulo lançou uma campanha toda especial para as finais do Campeonato Paulista. E vamos falar do Pato, que está fazendo uma campanha para ficar pato careca junto com o TikTok. Tudo isso eu vou te contar, mas antes, roda a vinheta do Network BG. Mas antes de contar todas essas notícias, eu vou pedir para você deixar um like aqui embaixo do vídeo, se inscrever nesse canal que vai transmitir para você a narração de todos os jogos do São Paulo, no Campeonato Estadual, no Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Tem muita emoção pra gente passar ainda junto. Não sei se você tá sabendo, mas os jogos do São Paulo só irão passar no pay-per-view da Globo, porque a Globo perdeu muitos assinantes. Foram cerca de 400 mil assinantes a menos por causa da quarentena e da paralisação do futebol. Então aqui você terá uma narração 100% São Paulina. Eu conto com a sua presença e sua interatividade. Agora vamos falar de como foram as semanas de treinamento. Essa semana que o São Paulo ficou lá em Cotia, no CFA, durante uma semana só treinando, folgou no domingo, voltou segunda-feira agora para fazer os testes de Covid e, segundo o protocolo da Federação Paulista de Futebol, agora vai ficar confinado enquanto estiver vivo no Campeonato Paulista, direto, sem contato com familiar e mais ninguém. Agora é só bola rolando. O São Paulo é líder do Grupo C do Campeonato Paulista com 18 pontos na tabela geral, teve 5 vitórias até aqui, 3 empates e 2 derrotas, estava naquela ascensão legal. E o Diniz colocou o dinizismo em prática, colocou muito dinamismo, aquela coisa da bola, do TikTok dele de volta. E aí pegamos aqui as entrevistas do Daniel Alves e do Vitor Bueno sobre o pouco tempo que o São Paulo teve de treino para poder voltar aos jogos. Daniel Alves falou: olha, o jogo será consequência daquilo que a gente entregou no dia a dia aqui nos treinos. A gente deixou o nosso melhor. É claro que a gente teve pouco tempo, mas a gente está dando o melhor de nós. E o Vitor Bueno falou a mesma coisa: a gente teve pouco tempo sim, a gente vai tentar trazer para campo aquilo que a gente já estava fazendo antes da paralisação. Vai ser difícil, mas estão empenhados. Aproveitando, já vou te contar quem é que vai ficar com a vaga do Antony. A gente teve o Carneiro voltando, a gente teve um monte de jogador voltando de empréstimo, que a gente já vai falar um pouquinho deles. E ficou aquela dúvida no ar: o Antony vai embora, quem entra na vaga dele? Paulinho Boia. Pois é, Paulinho Boia foi inscrito no Campeonato Paulista. O Carneiro, por enquanto, está de fora da lista do campeonato. Porém, ele ainda pode entrar para as finais. Vamos ver como o Paulinho Boia vai sair. Lembrando que o Paulinho Boia, rapidamente,
estava no Portimonense, voltou, ia para o Cruz Azul do México, foi reprovado nos exames médicos por um problema no joelho, e aí estava lá encostadão, não estava nos planos, mas reintegraram ele no elenco. Ele foi muito bem nessa semana de treinamentos, inclusive o Diniz o testou como titular em alguns treinos. Sábado, no último sábado, o Diniz e os jogadores estiveram aqui no Morumbi, fizeram um treino tático no campo e uma parte desse treino teve o Paulinho Boia como titular. Galera, vocês já deixam aí nos comentários qual seria a sua escalação para o São Paulo retornando ao futebol nessa quinta-feira. Vou te dizer a provável escalação do Diniz: Thiago Volpi, não havia dúvidas, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Igor Gomes, Pablo, Pato e Vitor Bueno. Você mudaria alguma coisa? Fica um pouquinho difícil de dizer, porque a gente não teve lá nos treinamentos, não dá pra saber quem tá com aquela forma física mais desejável. Isso vai contar bastante, não somente pro São Paulo, mas para todos os times nesse retorno do futebol. Além disso, sabendo que pode fazer 5 substituições, vocês podem contar que a base deve entrar sim em todos os jogos, que isso foi bem testado e treinado pelo Fernando Diniz nessa última semana. Galera, vamos falar dessa notícia que repercutiu aí na mídia em relação a vários comentaristas, programas de TV discutiram esse assunto, e aí a gente tem que ficar ligado, a gente sempre fala sobre isso aqui no canal, daquela tentativa da mídia de colocar uma crise que de repente não existe. Então vamos lá. A galera tava falando sobre o São Paulo ser o único time da Série A, entre os 20 do Brasileirão, que não contratou ninguém este ano. Mas se a gente parar para pensar que a gente veio de uma quarentena, de uma paralisação, tudo bem, estamos aí com o pior presidente da história. Enquete, quem é pior, Leco ou Aidar? Pode responder aí nos comentários. Estamos aí com o pior presidente da história, mas viemos dessa crise ainda com Tietê, Daniel Alves, Pato, Pablo, mandou um jogador que a gente não estava utilizando embora. A perda que a gente mais teve aí que, no tocante de emoção, foi o Antony mesmo. Se conseguir segurar sem fazer maiores vendas, não foi uma grande crise. E aí a galera tá falando que nos últimos 30 anos, o São Paulo nunca passou os 6 primeiros meses do ano sem contratar. Fernando Diniz foi perguntado sobre o assunto, já que ele é tema de todos os programas esportivos. Ele falou: olha, eu gosto do atual elenco do São Paulo, acho um elenco bem completo, atende as minhas expectativas, eu não estou sentindo falta. Quero deixar um adendo, um parênteses aqui, que a gente passou os últimos anos todos tendo treinadores que chegavam falando: não importa o time que tinha aqui, vídeo Cuca. Não importa o time, precisa contratar, precisa trazer, o time não vai pra frente porque tá faltando peça. Então eu vou deixar para vocês responderem nos comentários se vocês acham que tá faltando uma peça essencial no time, mas eu tô falando essencial, não vou dizer precisa nada de mais um meio campo para mudar, não sei o que lá. Essencialmente agora, falta uma contratação do São Paulo, na sua opinião? Só para finalizar a informação, são 20 times na Série A, foram 179 reforços desses 20 times nesses primeiros 7 meses do ano. E aí, olha, são só números, que o que a gente tem que pensar nessa questão de reforço é em questão de qualidade e não de quantidade. Não dá para falar também que o São Paulo não se reformou, afinal promoveu 3 garotos da base e integrou 4 jogadores que estavam em empréstimo. E aí mesmo com todo mundo falando que o São Paulo não contratou, etc e tal, ainda dizem nesses programas esportivos que o São Paulo é o favorito do Campeonato Paulista. É outro assunto que eu gostaria que você comentasse aí embaixo. O Muricy Ramalho, como comentarista, também falou essa semana, falou: olha, o São Paulo antes da paralisação era o time que estava melhor jogando, melhor entrosado, o time do Campeonato Estadual Paulistano que a gente viu o futebol mais bonito acontecer, e é o elenco que melhor se entende dentro de campo. Você concorda com o Muricy? O Muricy ainda acha que o São Paulo é o favorito do Campeonato Paulista. Eu não só torço para que ele esteja certo, mas olhando a situação do Santos, com um monte de jogador colocando o Santos na justiça, olhando o Palmeiras um pouco bagunçado e o Corinthians como já estava e como ainda está, estão deixando a gente se iludir. Galera, bora falar desse caso do Lucas Fasson, lá da base. Vocês já sabem, só falando rapidinho da história dele. Ele tinha pedido uma rescisão unilateral para São Paulo.
São Paulo foi notificado dessa rescisão já pelos advogados dele, foi assim uma surpresa, do dia para a noite chegou essa notificação, falando que ele tinha uma proposta para ir para o Barcelona, e que quando ele havia assinado o contrato com o São Paulo, por ele ser menor, e tem uma lei que diz que quando é menor de idade você só pode assinar contrato de no máximo até 3 anos, com um clube formador, e ele tinha um contrato de 5 anos. Então, baseado nessa estrutura de lei, ele estava pedindo a rescisão unilateral que ia para o Barcelona. E aí o São Paulo falou, não, então a gente vai resolver na justiça, também tem outras leis, brechas da lei a nosso favor, vamos para a justiça. E daí o Barcelona soltou uma nota oficial falando, olha, a gente não sabia que o jogador já tinha vínculo com o São Paulo. Quando ficamos sabendo, que foi através do São Paulo notificando e falando, olha, se vocês realmente forem comprar o meu jogador, a gente quer a multa prevista em contrato no valor de 40 milhões de euros, e notificou o Barcelona. Barcelona e São Paulo tem uma boa relação, o Gustavo Maia acabou de entrar lá, não é verdade? E aí o Barcelona soltou uma nota oficial dizendo, nós não sabemos disso, se futuramente tivermos desejo de contratar o jogador, será através do São Paulo. O jogador foi oferecido diretamente pelo agente dele, já como se estivesse livre no mercado. Enquanto isso, o Lucas Sasson, que já estava feia a coisa para ele, se reapresentou normalmente em Cotia, e aí ele soltou uma nota através dos advogados dele para o São Paulo, falando que quer permanecer aqui no Tricolor, que gostaria de ter espaço no profissional, e você pode seguir nas aspas dele dizendo que só depende do São Paulo. Só opinem aí embaixo, só opinem lá na minha alma, porque olha, esse daí vai ter que provar muito no futebol para não virar um futuro Lucão. Gente, vamos fechar com 2 noticinhas rápidas, uma muito importante. Na segunda-feira, ontem, o São Paulo começou a pagar os salários atrasados, quer dizer, já caiu o dinheiro do Antony, pegou o dinheiro do Antony, negociou essa uma semana que estava lá em Cotia, conversou com os jogadores. Segundo a diretoria de futebol, não tem aquela rusga de ficamos sem salário, teve aquele mal-entendido, teve aquele clima chato, mas os jogadores estão vendo o que está acontecendo nos outros clubes também. E aí, segundo a diretoria de futebol, está um ambiente amigável. Foi acordado que até o final do ano os jogadores receberão o que está previsto em CLT sem direito de imagem, com uma redução de 25% do salário. E agora, na segunda-feira, o São Paulo pagou 50%, apenas 50%, alguns jogadores não tinham recebido ainda e outros só tinham recebido 20% dos salários de junho e julho. E aí, a partir desse mês, São Paulo passa a pagar em dia, são as expectativas, com 25% de redução e sem direito de imagem. Finalizando, gente, vamos falar que o São Paulo lançou uma campanha de totens, quer dizer, você pode pagar lá para o São Paulo. Para sócio torcedor foi R$ 79, para quem não é sócio torcedor, no meu caso, R$ 109, e aí você pode optar por mais R$ 10 para receber esse totem em casa depois que acabar a campanha. Como é que funciona esse totem? O totem vai ter a sua carinha lá no Morumbi, que a diretoria tentando arrecadar algum dinheiro, já que não vai ter dinheiro para ingresso, mas, e agora vai abrir a minha crítica bem dura ao marketing do São Paulo, hello, acorda, só estará válido para as finais do Campeonato Paulista. Quer dizer, estávamos aí numa quarentena, o Brasil, tecnicamente falando, atrasaram 2 meses do restante do mundo em questão de dados do coronavírus, e o São Paulo não se atentou que toda a Europa já estava fazendo totem, toda a Europa já está fazendo um monte de ação para conseguir arrecadar dinheiro com as suas torcidas, porque está todo mundo de portões fechados no retorno do futebol. O Flamengo, no final, teve mosaico, a torcida foi mais cedo, abriu, fez festa assim, digamos. Deixou toda a festa preparada na arquibancada, fez um som bonitinho de arquibancada, conseguiu arrecadar um pouquinho, pelo menos, do dinheiro. Não, São Paulo se atrasou e aí vai ficar para a final do Paulista, enquanto a gente estiver vivo nas finais. Espero que vençamos esse campeonato. Terão totens e ações de totens. Mas é isso, gente. Galera, o site é morumbiparasempre.com.br se você quiser adquirir o seu totem e ajudar o São Paulo. Agora, finalizando, tem uma campanha aí do Pato, hashtag Pato Careca, junto com o TikTok. Se ele bater 1 milhão de seguidores, e aí ele tá pedindo pra galera, tipo, São Paulinos, né, segui-lo. Aí ele vai raspar de novo a cabeça e vai ser aquele Pato que volta a fazer gols, já fica aquela campanha pra gente ter o retorno dos gols do Pato.
Conto com vocês, claro que teremos mais vídeos até lá, mas conto com vocês quinta-feira, 7h30 da noite, porque o jogo é às 8h. Então às 7h30 já estaremos ao vivo. Aqui, aí vocês vão ver todo, porque aqui é só um pedacinho, vão ver todo o estúdio. Estará eu, o Pedro Chene como narrador e o Cuca Lavareda como comentarista para a narração de São Paulo versus Red Bull Bragantino. E teremos muitas emoções para passar juntos daqui até a final do Campeonato Paulista, Brasileirão e Libertadores. Eu espero por você. Grande beijo.